pastor Marcos Bueno e a pastora Raquel, né? A gente vai fazer uma entrevista com eles, porque esse mês o pastor, dia 28, vai fazer 57 anos, né, pastor? 57. E a pastora Raquel, dia 3 de agosto, 56 anos. Que bênção, né? Muito bem vividos, não é verdade? Com certeza. Que bênção. Graças a Deus. O pastor Marcos, nesses anos todos, de vivência, 57 anos, o que o senhor pode falar pra gente de experiência que o senhor tem adquirido? A gente, graças a Deus, nasceu num lar evangélico. Meus pais já pertenciam à Igreja do Evangelho Quadrangular e meus avós maternos também eles eram antes da presbiteriana e depois vieram para a Quadrangular. Meus avós paternos se converteram depois. Meu pai foi primeiro para a igreja e quando a minha avó estava muito enferma, meu pai um dia foi chamado e ele saiu ali do templo onde era na Delfino Sintra, até hoje, e correu lá. E chegando lá, ele falou para a mãe dele: mamãe, eu vou orar pela senhora, e se a senhora crer, Jesus vai te curar. Só que não é isso o suficiente, a gente tem que entregar o coração para Jesus. E o meu avô Luiz e minha avó Rosa aceitaram Jesus. E então eu posso dizer que eu tenho a felicidade de ter nascido num lar evangélico, com pessoas comprometidas com as coisas que são corretas, honestas, verdadeiras. E isso resultou uma formação de vida bastante ligada às questões da área cristã evangélica. E as experiências vêm, né? Mas a gente tem que um dia se converter. Então eu considero que eu me converti de fato próximo dos 18 anos, num sábado à noite, não me lembro a data exata, mas era um culto de jovens, a igreja central estava lotada, e ali, na pregação, eu aceitei o desafio de servir a Jesus. Essa é a minha maior experiência de vida, né? Além de um sem número de situações que acho que o tempo não daria aqui para mencionar. Contar, né? Mas, assim, a coisa mais importante para mim é ter nascido num lar cristão evangélico e viver dessa forma até hoje. Então, quer dizer, o senhor foi, né, nasceu no lar evangélico, mas a conversão realmente, ela só veio aos 18 anos, quando o senhor decidiu por Jesus. Exato. E a senhora, pastora? Bom, eu vou contar para vocês. Eu nasci num lar evangélico. Meu pai, pastor Nilson, minha mãe, pastora Neide. E eu me lembro da minha infância. Quando eu nasci, meu pai estava aqui em Sumaré, mas não me lembro dessa época bebezinho. Eu me lembro da época de Valinhos, me lembro como gostava de cantar, com uma colega minha de igreja, a Ruth, e a gente gostava de participar de tudo lá da igreja, peça e tudo mais, eu pequena. Se eu não me engano, foi em 74, eu tinha 10 anos. Meu pai foi transferido para Campinas, para a igreja de Campinas. Daí foi aí que eu comecei. Daí eu conheci o pastor Marcos. E o que mais me marcou como experiência foi as reuniões dos adolescentes, na época juvenis, e acampamentos. E teve um acampamento, eu tinha uns 12 anos, que teve o culto da fogueira, e daí nesse culto eu fiquei pedindo para Deus, eu queria ser melhor, eu queria realmente ser uma cristã, mostrar isso, ganhar pessoas, mostrar, ser útil na obra do Senhor, dar fruto. E daí na hora eu pedi, teve a mensagem antes do culto da fogueira, e daí eu pedi para o Senhor me capacitar,
dá criatividade, mas o que eu pedi bastante foi sabedoria, que eu queria ter essa sabedoria para ser um instrumento. E a partir dali eu comecei a trabalhar na parte do grupo mesmo. Depois depois me batizei, em 76 me batizei. A senhora tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos quando se batizou? 12 anos. Então a decisão de servir a Jesus... O que o pastor falou aos 18 foi quando falou de ministério, né? Ganhar almas, tudo. Daí foi um culto todo especial, eu marquei isso também. Ele tinha 18 anos e foi uma coisa assim, um culto de missões. E quanto a ministério, daí chamou quem poderia vir para frente. Agora, eu me batizei em setembro de 76, o pastor Marcos foi em maio de 76. Então vocês sempre andaram juntos? Sempre juntos. Olha! Daí, nos adolescentes, ele era o presidente e eu era a tesoureira. Eu era tesoureira. Entendi. Então a gente sempre... O senhor, hein, pastor? A gente sempre foi junto. Sempre de olho. Sempre de olho. Sempre de olho. E nesses anos todos de aprendizado, o que o senhor, pastor, falaria para esses jovens de hoje? Né? Porque a gente sabe que está bem mudado as coisas, né? Vamos dizer assim, da época da juventude do senhor, eu vejo assim, que a fome e a sede de Jesus, há uns 20, 30, 40 anos atrás, era diferente da de hoje. O que o senhor falaria para esses jovens hoje, nesses 57 anos que o senhor tem de experiência de vida e também caminhando com Jesus, né? O grande perigo que eu vejo hoje em dia são os muitos atrativos que nós temos ao nosso alcance, né? Então, uma pessoa para se envolver com pornografia, com prostituição, com tudo quanto é coisa que não presta, está muito mais fácil hoje em dia do que antigamente. Eu penso que antigamente existia o mesmo problema, não é diferente, tá? Porque mudou a forma de se alcançar as pessoas, mas não mudou os propósitos que o maligno tem para destruir as nossas vidas. Então a gente sofria com isso antigamente, mas era uma coisa muito menos acessível. Para você acessar isso, você teria que ir a um determinado lugar, você teria que adquirir algum tipo de revista para o indivíduo ser contaminado por essas coisas. Então, hoje em dia, através da internet, que está na mão praticamente dos bebês, né? Eu vejo pelo nosso netinho hoje em dia, quando você deixa o telefone perto dele, ele já começa a passar o dedo, a mexer na coisa. Então, quer dizer, nasceu com as crianças hoje em dia. Então, o acesso está muito fácil. E o que eu diria é que nós precisamos que os nossos jovens se conscientizem que a coisa mais importante que tem é nós sermos verdadeiros naquilo que nós estamos sentindo, passando e sofrendo. Porque se eu encubro alguma coisa que está me tentando, né, que está me perturbando, que está me cutucando, isso aí vai se tornar muito desejado, porque tudo que está encoberto fica mais gostoso, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter amigos com quem a gente possa compartilhar os nossos problemas. Eu gosto sempre de dizer aos jovens que se eles tiverem alguma dificuldade de contatar os seus pais, que eles nos contatem, porque nós, como pastores que os amamos e queremos vê-los bem-sucedidos, que eles abram o coração deles com a gente e digam: olha, eu estou sofrendo com isso, estou sendo tentado com isso, porque quando entra na vida da gente esse tipo de coisa que leva à imoralidade, à promiscuidade, à desobediência a Deus, a gente se afasta de Deus. E não existe coisa pior do que a gente se afastar de Deus. Então, abra o seu coração. Se você tem um amigo de verdade, uma amiga de verdade com quem você pode compartilhar, fale com essa pessoa da sua luta. Se o teu pai, a tua mãe, você não teve um acesso por um motivo qualquer,
procure o pastor, procure o seu líder direto, abra o teu coração, porque no momento em que você descortina, que você abre a sua vida, o que acontece? O inimigo já não tem mais a vantagem de trabalhar no secreto, né, para destruir você emocionalmente. E aí você vai ter pessoas a teu favor. Então, uma das coisas mais importantes, se abra com Deus, com um amigo, uma amiga, com seus pais e com seus pastores. Isso vai te ajudar a conseguir ficar em pé. Pastor, e com relação aos mais idosos da igreja, ou, né, a mesma pergunta que eu fiz para o pastor, mas agora com relação aos idosos, o que a senhora falaria? Bom, eu não tinha 19 anos completo quando fomos transferidos para São Quirino, uma igreja que era uns 70 até mais por cento, as pessoas eram idosas. A igreja era a primeira de Campinas, ela era uma igreja já, e o povo era idoso. E eu chego lá, tinha pouco tempo de casamento, eu era nova, né, de vida, e daí foi novamente, eu pedi para o Senhor, falei, nossa, esse povo, eles têm mais vivência, né, tem experiência, são bastante tempo de casamento, tem filhos, tem netos, eles tinham 19 anos de igreja, e eu tinha 19 anos e vi, quando nós chegamos lá, tinha gente que tinha 19 anos ali naquela igreja, e o Marco já, como é normal dele, ele falou, você já vai dar aula para elas, vamos lá pregar, você já sobe no púlpito, começa a cantar. Eu falo, mas cantar? E ele, não, agora você é mulher de pastor. E vai. E chegamos lá, nossa, tinha um irmão nosso, Paulo Virga, ele dava uma aula e tudo mais, e já tinha mais vivência, e eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, me ajuda a como lidar com eles. Essas pessoas que têm mais experiência. E como que eu vou conversar? Daí o Senhor falou. Através do Espírito Santo eu fui sentindo como lidar com eles, né? E o principal, eu vou te capacitar dentro da palavra do Senhor. E a palavra me ensinou o quanto é importante ter tempo, ouvir, abraçar, dar risada, entender, compreender, perdoar, e dar isso aí, dar esse tempo, conseguir entender, sentar perto, ajudou, né? E a primeira experiência minha, porque primeiro foi pastor auxiliar, né, no Vila Nova, depois, a primeira experiência como pastor titular e eu, mulher de pastor, foi no São Quirino, e era os mais idosos. Entendi. E eu comecei, a primeira igreja, já comecei a lidar com os mais idosos. Então aqui na igreja a senhora está tirando de letra. Não é verdade? Tem que sempre pedir capacidade para Deus, né? Mas nesses anos todos, uma alegria, pastor. Uma só? Sim, eu sei que tem várias, né? Depende, mas, assim, se é de ministério, se é de família. Uma alegria, nesses anos todos, de vivência. Olha, é difícil você escolher uma coisa só, né? Mas eu acho que a alegria é de ter a esperança de poder viver para Deus e de servir. Eu tenho na minha vida esse tema, né? Que quem não vive para servir não serve para viver. Então eu amo estar ao dispor, servir. Então eu sou alegre por poder estar servindo a Jesus e ao próximo. Pastora, uma alegria.
Senhor nos capacita todos os dias. Então, eu acho que existe luta todos os dias, mas todos os dias com o Senhor a gente vence. E isso me traz essa alegria. Tem um versículo que mexe muito comigo, que o Senhor fala, a palavra de Deus fala: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, não te espantes, eu te fortaleço, a minha destra é fiel. Então, é a gente vencer cada dia. Então, quando eu acabo aquele dia, eu venci, para mim é uma alegria. E a gente, agora, uma alegria cada dia maior. Agora está 56 anos vencidos. Quantos dias? Ai, Então tem muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas coisas que a gente conseguiu no ministério, muitas coisas que a gente venceu na nossa vida, no particular. Então é bênção. Mas é a gente vencer cada dia. E acabar aquele dia e falar assim: o Senhor até aqui me ajudou, me sustentou e eu venci esse dia. Eu acho que essa é a principal alegria da gente. Cada dia vem uma luta, vem um problema, mas cada dia a gente vai vencendo. Certo. Por que será, pastor, que a gente gosta de comemorar data de aniversário, data de nascimento, né? Se a cada ano que passa, nós nos caminhamos mais ainda para a morte. Né? Essa pergunta veio... Essa pergunta não quer calar. É uma pergunta que não quer calar. Não é interessante? Por que será que a gente gosta? Sim, as pessoas gostam porque todos nós necessitamos de nos sentirmos bem, nos sentirmos felizes, nos sentirmos amados, né? E quando chega na data do aniversário da pessoa, ela recebe os parabéns, né? A gente sempre tem uma tia que se lembra de dar uma meia pra gente, né? A gente se lembra, a gente recebe, melhor dizendo, a lembrança, o carinho, o amor de todas as pessoas. Então, você é afirmado, você é reafirmado como indivíduo, como pessoa. E isso te faz bem. Então, acho que isso é o motivo, assim, em termos de vida. Para nós, os cristãos, que amamos a Deus e que não podemos, não devemos ter medo da morte, não que a gente esteja querendo morrer, né? O próprio apóstolo Paulo falou lá, né? Irmãos, eu quero partir para Cristo, mas eu quero estar com vocês porque eu acho que vou ser útil aqui. Então a gente pensa desse jeito, né? Se Paulo disse, eu também posso dizer. Mas a verdade é uma grande verdade essa que falou. Cada dia, cada ano que passa, você está mais perto de avistar-se com o Senhor. Então, a questão de você receber esse carinho, esse amor, é o que nos motiva a chegar mais um ano de vida, né? E os presentes, às vezes, que vêm, né? Uma coisa que você ganha, que estava querendo. E para nós, os verdadeiros cristãos, que assim devemos nos considerar, não como os perfeitos, mas aqueles que amam a Deus e que verdadeiramente creem na palavra dele, significa sim que nós estamos mais próximos do Senhor. Isso é o que vale. É o que vale. Pastora Raquel. Eu acho que é o momento de você festejar a vida. Você venceu mais um ano, vamos festejar porque você está vivo. E é uma coisa de você ter a alegria para cada vez mais próximo do paraíso. Eu falo que paraíso mesmo é só lá. Então, quanto mais a gente se aproximar de lá, eu penso em ruas de ouro, mar de cristal, né? A alegria completa, né? É uma coisa assim. Então, eu não tenho medo, receio de morte, porque não é morte, é vida. O aniversário se comemora a vida eterna, a vida aqui, e quanto se aproximar para ir para o céu, vida eterna, é coisa maravilhosa, né? Eu me lembro muito bem de... tá tendo uma carreata aqui, acho que estão ouvindo. Vamos lá ver? Vamos lá ver?
Vamos ver. Vamos ver, né? Porque fica atrapalhando a gente, onde já se viu um negócio desse.
Eu quero agradecer esse carinho, essa dedicação, todo esse capricho. Tá lindo, muito obrigada. A manifestação de vocês nessa manhã alegrou bastante o nosso coração. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho demonstrado através de tudo que está escrito aqui e que representa bem o carinho, o respeito, o amor que vocês têm por Deus e por nós.